Doutor, e com relação aos partos normais e cesárea, isso também pode gerar crianças prematuras? Sem dúvida, porque o parto normal ou natural, né? Porque de uma maneira geral a cesárea também é normal, não é anormal, né? Mas o parto natural, parto vaginal, espontâneo, né? Ele vai gerar crianças prematuras quando existe um acidente, né? Como nós acabamos de dizer. Já no parto cesariano, existe uma opção para fazer. Eu vou escolher tal data para fazer. Eu e meu obstetra fizemos as contas e achamos. Se eventualmente essa conta não tiver certo, ou tiver pouco, pode gerar uma criança prematura por opção própria da mãe e do obstetra. Não necessariamente sendo uma coisa errada ou certa, e sim por um problema de cálculo. Então, como no Brasil existem uma infinidade de partos cesárea em relação ao parto normal, a chance aumenta um pouquinho mais em relação a isso, né? Crianças de mais baixo peso, quando eu estava me formando, os bebês nasciam com 3,7 kg, 3,8 kg. Hoje, quando nasce com 3 kg, o pessoal já faz uma festa, né? Quer dizer, os bebês estão nascendo menores, as mães estão engordando menos no parto, né? A preocupação com estética, com saúde, está fazendo as mães engordarem menos e, por conseguinte, as crianças também nascerem mais de peso menor também, né? E então o fato de optar pelo parto cesáreo, estatisticamente, pode causar mais partos prematuros do que o parto normal. Mas aí a recuperação também da criança é bem diferente daquela que realmente é uma criança prematura, que teve algum problema, algum acidente, alguma coisa. A criança prematura vai ter que fazer fora do útero o mesmo desenvolvimento que ele faria no útero, né? Sem as proteções, sem as coisas que tem aí. Então, dentro do útero, ele não vai ter preocupação com a temperatura do corpo, ele não vai precisar fazer digestão, ele não vai precisar respirar, né? Porque isso é feito pelo pulmão da mãe. Então, isso faz com que todo o nutriente que ele receba seja direto para crescimento e desenvolvimento. Enquanto quando ele já está fora, ele vai ter que fazer tudo isso gastando energia. Então, ele vai precisar de um volume muito maior de alimento e de cuidados e carinho, né, da mãe, para poder ganhar o mesmo peso que ele ganharia antes. Então, isso gera um certo retardo no ganho de peso da criança mesmo. Agora, e com relação à consulta pré-natal, como é que ela é feita? É muito difícil, eu lembro de pouquíssimos, 4, 5 casos de gestantes que vieram conversar comigo antes do parto. A gestante acompanha toda a parte dela com o ginecologista e são pouquíssimas que têm a curiosidade de marcar um horário com o pediatra para conversar sobre isso, né? Eu não sei se isso está relacionado ao fato de ser um ônus a mais, né, da dificuldade de achar um pediatra, ou mesmo do fato de quando a criança nasce, no hospital já ser direcionado para um pediatra que presta serviço àquele hospital, né? Mas assim, os poucos casos que eu tive, eu gostei muito, porque as mães podem tirar várias dúvidas em relação à criança, né? Podem já ter algumas coisinhas em casas básicas em relação às coisas que acontecem, como pomadas, tipo de fralda, uma adequação certa em relação à luminosidade, a característica de um quarto bem aerado, e enfim, várias orientações que a gente costuma dar quando o nenenzinho já nasce, que ela poderia ter antes. Então, a consulta pré-natal com o pediatra é muito rara, mas a consulta pré-natal ela é feita basicamente com o obstetra mesmo, que vai acompanhando o pré-natal da mãe. E atualmente, doutor, qual a chance do bebê prematuro sobreviver? Assim, ele é maior do que algum tempo atrás? Sem dúvida. Tem várias situações, né? Um bebê prematuro extremo de 600, 700 gramas vai ter uma dificuldade muito grande para sobreviver por conta da extrema prematuridade, da parte de não ter se formado ainda várias situações que teriam antes, né? Um intestino muito frágil que não consegue absorver, ele vai precisar de nutrição que não seja por boca, tem que ser pela veia, que é a nutrição parenteral, vai precisar de cuidados com o pulmão que ainda é prematuro, recebendo medicações para isso. Então, hoje em dia tem uma infinidade de medicações, técnicas e profissionais que quando eu me formei há quase 30 anos atrás, não existia mesmo. Então, hoje em dia, os nenês têm muito mais chance de se desenvolver, mesmo na prematuridade, do que tinham há 20, 30 anos atrás, não tenho a menor dúvida. As UTIs pediátricas estão extremamente bem
bem localizadas no hospital, elas estão bem formadas, existem vários aparelhos, os aparelhos de respiração são extremamente sensíveis. Se você imagina você tentar passar uma quantidade adequada de oxigênio com pressão para um pulmãozinho que é do tamanho de uma caixa de fósforos, né? Mais pontos que você coloque num aparelho que fosse mais antigo poderia romper esse pulmão como se rompe uma bexiga, uma bola de água, né? Então toda essa aparelhagem, todas essas medicações mais atuais hoje para perfundir o oxigênio melhor no pulmão, para evitar os antibióticos de largo espectro maior, que não mexem muito com o fígado, com os rins, né? Toda essa parte tem melhorado bastante a sobrevida das crianças prematuras extremas. E doutor, no caso dessas crianças que estão na UTI, qual é a maior preocupação dos pediatras? Qual é o órgão, por exemplo, que é mais acometido? O organismo é um todo, né? Não tem dúvida. Mas assim, em termos de emergência, sem dúvida é o pulmão. Um prematuro ele não vai ter capacidade de trocar o oxigênio. Não trocando o oxigênio, você não vai ter nada funcionando, nem o cérebro, nem o coração, nem o fígado, nem os rins, né? Então, se você consegue fornecer uma ventilação adequada para o recém-nascido, ele tem uma característica de sobrevida bem maior que isso. Existe uma substância chamada surfactante, que é como se fosse um líquido que envolve os alvéolos pulmonares como se fosse vários grãozinhos de uva, né? Imagine uma uva passa toda fechadinha, né? E uma uva normal que é bem gordinha. Esse surfactante deixaria, a falta de surfactante que acontece perto dos 37 semanas de vida, porque ele fica maduro, ele deixaria o pulmãozinho como se fosse essa uvinha passa. Então, quando o pulmão abre para respirar, ele fica fechado e não consegue passar o oxigênio, né? Então, hoje em dia, já existe, entre isso e outras várias situações, né, que você coloca medicamentos como esse ou outros na inalação do nenenzinho e você consegue abrir o pulmão para que ele possa respirar. Então, isso já tem mais de 20 anos, sem dúvida, o sulfatantil, entre outras drogas e situações que facilitam muito essa troca de gases para que o pulmão funcione muito bem. E também tem uma certa relação ao tipo de situação. Se a criança, além de prematuro, tiver alguma outra doença, né? Por exemplo, uma doença cardíaca, uma má formação com uma intestinal, aí o risco vão se somando e a sobrevida acaba caindo. E com relação ao desenvolvimento neurológico dessa criança? Existem várias situações aí que a gente tem que ver. Eu não tenho a menor dúvida que um prematuro extremo ou um prematuro que ficou muito tempo na UTI, por conta de uso de vários remédios, oxigenação muito grande, né, carrega pequenas sequelas. Elas podem ser mínimas, como eventualmente dificuldade de aprendizado de alguma língua em especial, ou uma limitação em algum esporte, movimentação, até as sequelas de retardamento mental, rebaixamento intelectual, dificuldade para locomoção. Tem várias coisas que podem acontecer, mas de uma maneira geral, a prematuridade extrema, crianças muito pequenininhas, acabam acarretando sempre em alguma sequela, até no ponto de vista do próprio tratamento que é utilizado para isso mesmo, né? Pode-se ter um pulmãozinho um pouco mais frágil, né? Então eu acompanho alguns pacientes prematuros extremos, né, que têm uma vida muito legal hoje, muito legal, quando se conseguiu fazer todo um tratamento e não se levou a nenhuma sequela maior. São às vezes um pouquinho menores, né? Mas são muito ativos, comem bem e normalmente evoluem muito bem. Só quando tem realmente as outras concomitantes, né, as outras patologias associadas, uma síndrome de Down, aí que você já começa a ter essas dificuldades e limitações da vida social dessas crianças. E esses prematuros, eles são crianças mais vulneráveis? Como é o sistema imunológico deles? Como todo nenê que nasceu antes da hora, todas as estruturas que deveriam estar prontas estão inacabadas. O sistema imunológico é um deles, né? Então, por exemplo, uma criança que seja prematura e tem um intestino mais prematuro pode absorver algumas
bactérias ou vírus, por exemplo, que um intestino maduro conseguiria fazer uma ação mais seletiva sobre eles. Então, um prematuro é, de fato, imunologicamente mais comprometido do que um bebê normal. Porque também tem aquela coisa dos anticorpos que a gestante transfere. Isso também ocorre mais para o final da gravidez, não é isso, doutor? Ela transfere por toda a gravidez, tá. Não tenho dúvida. Mas esse anticorpo que vem a partir do momento que a criança nasce, ele é cortado, o cordão umbilical, e a criança tem que se virar por ela própria. E aí ele passa a receber esse anticorpo através do leite materno. Se a criança tem um intestino imaturo e não pode receber o leite pela boca, ele vai perder aquele anticorpo que ele recebia da mãe, né, até ele conseguir alimentar com o leite materno. Quando as mães estão também, nenês muito prematuros, ela ainda não forma o leite, porque ela também vai ter o leite mais ou menos próximo à hora que o neném vai nascer, né? Então a prematuridade atrapalha essa parte de imunidade, no sentido de não ter mais o contato nem com o sangue e nem com o leite materno. A criança tem que desenvolver a imunidade própria dela antes da hora. E também, em média, eu acredito que essas crianças ficam uns 2 meses, algumas vezes até mais, dependendo do caso. E aí ela perde realmente todo aquele período da amamentação, da sucção e de tudo que é natural de uma criança, não é isso, doutor? Tem mais chance de perder mesmo. Inclusive, eu tenho mães de 45 dias de criança internada mantendo o leite materno todos os dias, levando lá, tirando em casa com as bombinhas e mantendo para a criança, né? Isso é muito legal. Agora, você não consegue com uma mãe com 6 meses de gestação, por exemplo, mandar leite materno, porque ela não tem leite materno. Então você se perde isso, você vai depender da imunidade com os antibióticos mesmo, né? Não tem outra forma.